Olá, tenho certeza que você mesmo ou alguém que você conhece vai se interessar pelo tema do podcast do Sua Saúde de hoje. O nosso convidado é o Dr. Jamil Schneider, médico cardiologista, professor da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da Unisul e diretor científico da Sociedade Catarinense de Cardiologia. Ele está aqui para falarmos sobre hipertensão, problema que afeta milhões de brasileiros e pode estar associado a uma série de doenças. Dr. Jamil, obrigado pela tua presença, um prazer estar falando contigo. Obrigado pelo convite, doutor Eduardo, e uma saudação a todos que estão nos vendo e ouvindo. Excelente. Jamil, para começar, o que é a hipertensão arterial sistêmica e como ela afeta a nossa saúde? A hipertensão arterial ela é definida de forma arbitrária, baseada numa média populacional a partir de qual nível pressórico que o indivíduo passa a ter um risco maior de doenças cardiovasculares. E isso se definiu arbitrariamente como uma pressão sistólica, também conhecida como a máxima, a partir de 14 ou 140 milímetros de mercúrio, e a mínima a partir de 9, que é a chamada diastólica, de 9 ou 90 milímetros de mercúrio. Há alguns anos, não faz muito tempo, cerca de 6 anos, mais ou menos, ou próximo disso, os norte-americanos, ao lançarem a sua última diretriz de hipertensão, eles mudaram um pouco esse ponto de corte. Eles passaram a considerar a hipertensão a partir de 13/8, o indivíduo já seria considerado hipertenso. Não significando que nesse nível de pressão fosse precisar de medicamento, mas já seria uma população de risco maior. Parece que isso vem fazendo algum sentido, porque a verdade é a seguinte: quem tem pressão mais baixa tem menor risco. Então, qual é a pressão ideal que a gente chama, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia definiu? Menor que 120/80, menor que 12/8 é a pressão ideal para a gente Então, ter. deixa eu começar por esse gancho. Então, doutor Jamil, assim, quanto menor, melhor. Então, o que a gente pode fazer para manter o menor possível? Porque a gente, na verdade, né, quer diminuir o nosso risco de morrer de doença do coração. A pressão alta é um fator de risco para isso. Depois a gente vai entrar nesse mérito. Mas o que a gente pode fazer, então, para diminuir a nossa chance de ter pressão alta? Hábitos de vida saudáveis. A gente sabe, por exemplo, que o sal tem uma correlação direta com a hipertensão. Tanto que se pegar determinadas populações indígenas, como os Yanomamis, que eles praticamente não consomem sal, é muito rara a hipertensão entre eles. Então, a restrição no consumo de sal é fundamental. O principal fator de risco para levar um indivíduo a se tornar hipertenso é a obesidade. Então, o controle do peso também é fundamental. Procurar ter uma atividade física regular. Então, esses pontos, tendo uma alimentação saudável, com controle do peso e o exercício físico regular associado, vão diminuir a chance da gente se tornar hipertenso. Evidentemente que com o avançar da idade esse risco aumenta, porque o que acontece é que as nossas artérias vão ficando mais rígidas com o passar dos anos, elas perdem aquela elasticidade que elas têm, e isso faz com que a hipertensão se torne mais prevalente com o avanço da idade. Tanto que numa população com mais de 75 anos de idade, 3/4 da população é hipertensa. Mas, pelo menos até na juventude, meia-idade, ter hábitos de vida saudáveis vão diminuir a chance do indivíduo se tornar hipertenso. E qual a incidência real na população e uma pessoa jovem, saudável ou que se cuida, qual é a regularidade recomendada para que meça a sua pressão? Bom, em termos de prevalência da hipertensão na população, a grosso modo é ao redor de 30% da população tem hipertensão. E claro, à medida que a gente envelhece, esses números aumentam de forma significativa. A partir de 60 anos, 50% da população é hipertensa. Então, esse é um ponto a ser considerado. Quanto à frequência de medição de pressão num jovem, se recomenda que pelo menos uma vez por ano essa pressão seja medida.
e de forma correta, com a técnica adequada, isso é muito importante. E se a pressão for normal, quando é que ele deve medir de novo? 1 ano depois. Não há necessidade de uma medição frequente no jovem que tem o nível pressórico dentro da normalidade. O que que é essa pressão? Porque isso as pessoas vão querer medir a sua pressão. Qual é a dica, qual é o mais fácil? Porque a pessoa pode ir no posto, pode ir na farmácia e pode ter aqueles medidores em casa. Sim. O que que é quais os riscos de medir errado? Aí, o que que as pessoas fazem de errado? Bom, a medição em casa, ela é muito interessante, né? Hoje em dia está muito em moda do uso de aparelhos automáticos, dos chamados aparelhos digitais, que desde que eles sejam de uma marca e de um modelo que sofram um processo de validação, esses aparelhos podem ser utilizados tranquilamente, inclusive em consultório médico. Eu já uso aparelho automático já há mais de 10 anos no consultório. Então, nessa medição, a posição ideal é que o indivíduo esteja sentado, com as costas bem apoiadas numa cadeira, os pés apoiados no chão e o braço apoiado na mesa, em cima da mesa com o braço apoiado. O indivíduo que vai medir a pressão não deve estar com a bexiga cheia, preferencialmente que não tenha fumado ou tomado café 30 minutos antes dessa medida, e não conversar durante e nem entre as medidas. Porque o que é recomendado? Vamos supor que você mediu a pressão em casa e ela deu um pouquinho alta, deu lá o 14/9, vamos supor. Então você deve esperar 1 minuto, medir a pressão novamente, esperar mais 1 minuto e fazer uma terceira medida. Mas esse processo todo sem conversar, absolutamente relaxado, e aí se recomenda desprezar a primeira medida e fazer uma média das 2 medidas seguintes, que aí teria um cuidado maior assim nessa medida. Perfeito. Bom, a gente está falando de medida por quê? Qual é a chance de uma pessoa, ou quando acontece a pessoa com pressão alta, já ter sintomas? Ou, em outras palavras, é normal a pessoa ter pressão alta e não sentir nada, ser assintomático? É a grande maioria. Muitas vezes se atribui a um determinado sintoma ser decorrente da hipertensão, mas pode ser o contrário. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça muito forte por uma outra causa e o que ela faz? Vai medir a pressão naquele momento. E a pressão dá um pouco alta, já atribui isso à causa da dor de cabeça, quando é o contrário. Se o indivíduo está com uma dor mais significativa, se ele está estressado, se está com uma crise forte de labirintite, por exemplo, ao medir a pressão nesses momentos, ela pode dar mais alta. Mas isso não significa que o indivíduo seja hipertenso. A medida para definir realmente se ele é verdadeiramente hipertenso tem que ser no momento que está sem nenhum sintoma importante, que esteja tranquilo. A verdade é que, na grande maioria dos casos, não existe sintoma em decorrência da hipertensão. Tu falasse do sal, né? Eu queria focar nesse ponto, porque muito se fala então do sal como o controle do sal para pressão arterial. Eu queria entender se o sal, ele é importante, o cuidado, o controle do sal no alimento, só quem já é hipertenso, quem tem hipertensão, ou se o sal pode provocar hipertensão numa pessoa que não tem pressão alta. A pessoa que consome muito sal pode virar hipertenso porque consome muito sal? Com certeza. O consumo exagerado de sal é uma das causas do aparecimento da hipertensão. Então, o controle do sal é uma questão que deveria valer para toda a população, mas isso depende muito de políticas de saúde, né? Tem um exemplo que ocorreu há alguns anos, por exemplo, o parlamento português fez uma lei que obrigou a redução da quantidade de sal que ia nos pães feitos em Portugal. Então, passa necessariamente por várias políticas governamentais para que tenha realmente um menor conteúdo de sal nos alimentos. E aí a gente cai num grande problema, que são os alimentos industrializados, que geralmente têm uma quantidade muito maior de sal. Perfeito. E uma pessoa que tem a pressão alta, foi feito o diagnóstico, então, hipertensão. Quais os próximos passos aí, fora
Quer dizer, vai procurar tratamento, vai procurar existem alguns exames diagnósticos para melhor para fazer um diagnóstico mais preciso dessa hipertensão. Com a pessoa que se descobre hipertensa, já de cara obrigatoriamente precisa fazer outros exames cardiológicos? Vai depender muito do risco que essa pessoa apresenta, porque através da medida da pressão e de alguns exames laboratoriais simples, ver se é diabético, se tem aumento de colesterol, de triglicérides e assim por diante, com esses exames mais simples você já pode estabelecer o risco desse paciente e a partir do risco definir por uma análise mais pormenorizada. Mas existe uma situação que vamos dizer o seguinte, a medida do consultório, eu sempre digo que a medida mais mentirosa da pressão arterial é de consultório, porque tem diferentes comportamentos. E uma muito conhecida é a chamada hipertensão do jaleco branco. É aquele indivíduo que tem a pressão alta no consultório e é baixa ou normal fora do consultório. Então, um dos exames que pode se lançar a mão é o MAPA, que é chamado monitorização ambulatorial da pressão arterial. Um exame que, infelizmente, muitos pacientes reclamam pelo desconforto, mas ele é um exame muito importante, porque a partir do MAPA, muitos pacientes supostamente hipertensos no consultório podem não ser. Então, o que isso... E isso a Sociedade Britânica de Hipertensão, quando fez uma diretriz, ele considerou a realização do MAPA como um exame custo-efetivo. Porque o que acontece? Ao descartar vários casos de hipertensão, como ele efetivamente descarta, serão menos visitas ao médico, não vai tomar remédio, menos exames. Então, existe uma efetividade da realização do MAPA. E existe ainda um outro comportamento da pressão, que é menos frequente, mas é a chamada hipertensão mascarada. O indivíduo tem a pressão normal no consultório e alta fora do consultório. E aí como é que a gente vai suspeitar? Pelo próprio relato do paciente, não, mas eu medi em casa, medi em outro lugar e ela estava alta. Ou um paciente que supostamente tem a pressão normal, mas já tem alguma complicação provocada pela hipertensão. Então, você pode suspeitar que ele tem hipertensão mascarada. E o MAPA vai mostrar. E uma pessoa que fica hipertenso em determinadas situações, por exemplo, quando se estressou, quando levou um susto, quando correu ou quando foi no consultório, essa pessoa, quer dizer, pessoas normais que não têm hipertensão não têm essa resposta ou, eventualmente, ao longo do dia, ter uma resposta de aumento pressórico é normal, é considerado normal para o indivíduo normal? Se for um aumento da pressão que não seja extremamente acentuado e que seja por um período curto de tempo, não dá para dizer exatamente que ele seja hipertenso. É como aquele outro exemplo que eu havia citado, ter uma dor de cabeça muito forte por outra causa, pode ser um paciente com enxaqueca ou alguma outra condição, e supostamente a pressão vai estar alta naquele momento, mas em outros momentos está normal. Então, isso não significa que ele seja hipertenso. E um cuidado tem que se ter também, já vi acontecer muito em algumas emergências, de um paciente, às vezes, ter uma queixa muito significativa de dor de cabeça e a pressão está alta, não, baixa a pressão e o paciente vai embora. E, às vezes, é um acidente vascular hemorrágico, é uma hemorragia subaracnoide e muitas vezes é atribuído a uma crise hipertensiva de forma errônea. E uma hipertensão não tratada, qual a consequência para a saúde? A partir do momento que o indivíduo é hipertenso, ele já tem um risco cardiovascular aumentado. Mesmo que a gente reduza a pressão com tratamento, mas ele é diferente de um indivíduo que não tem pressão alta. Esse sim tem um risco menor. Mas o hipertenso não tratado, esse risco é maior ainda. E aí nós temos os chamados órgãos-alvo da hipertensão, onde no cérebro nós temos principalmente o acidente vascular cerebral, chamado popularmente de derrame, que pode ser tanto o acidente vascular cerebral isquêmico como o hemorrágico. E um outro fato importante, a hipertensão é um fator de risco para quadro demencial.
A gente sabe do grande problema dos quadros demenciais, que vem crescendo de forma significativa, e a hipertensão é um fator importante para isso. Nos olhos, nós podemos ter lesão na retina, provocada pela hipertensão. No coração, um risco aumentado de infarto do miocárdio, de morte súbita, e um risco aumentado de insuficiência cardíaca, uma doença extremamente grave, que a gente pode dizer que mata mais do que alguns tipos de câncer. E, finalmente, para o lado renal, a hipertensão em conjunto com o diabetes são as duas principais causas para doença renal crônica em estágio avançado, o que acaba contribuindo para o indivíduo muitas vezes precisar de hemodiálise e outros tipos de tratamento. Então, doença assintomática, silenciosa e que leva a todas essas possíveis complicações. Quais são os desafios, então, no tratamento e no controle de hipertensão? As pessoas, 30% da população na média tem pressão alta. É difícil tratar? Por que as pessoas seguem tendo pressão alta com essas dificuldades? Fala um pouquinho do tratamento, como que é o tratamento e quais os desafios, as dificuldades no tratamento da pressão alta no Brasil. Certo. Primeiro ponto do tratamento, que vale para todos os hipertensos, são as mudanças de estilo de vida. Aquilo mais ou menos que a gente já adiantou. Dieta com pouco sal. Existe uma dieta chamada de dieta DASH, que ela é muito eficaz. É uma dieta pobre, aliás, rica em frutas, verduras, cereais, né, produtos integrais, e pobre em gorduras saturadas. Essa dieta traz, quando bem feita, traz uma redução da pressão muito parecida com o que uma medicação antihipertensiva traz. A perda de peso é a mudança de estilo de vida de maior impacto na redução da pressão. Essa é a mudança mais importante. Além disso, a atividade física regular, onde pode ser feito qualquer tipo de exercício, aeróbico, musculação, não tem preferência entre o tipo de exercício, e diminuição do uso de bebida alcoólica. A gente sabe que o álcool, quando consumido em excesso, ele pode levar a um aumento muito claro da pressão arterial. Existe aquela famosa receita que para os homens é até 2 doses por dia e para as mulheres e para os homens de baixo peso 1 dose por dia. Isso para quem tem o hábito de beber quase todos os dias. Mas quanto menor o consumo de álcool, melhor para o controle da pressão. Bom, aqueles pacientes que não são tão graves, muitas vezes pode ter uma normalização da pressão com essas mudanças de estilo de vida. Mas a grande maioria vai precisar de medicamentos. E a gente hoje em dia tem uma quantidade de medicamentos com uma eficácia muito grande, com um índice de efeitos colaterais que não é tão alto assim, e o número de medicamentos vai depender da gravidade e da resposta de cada paciente. Tem paciente que vai controlar com um único medicamento e outro vai precisar de 3, 4 medicamentos de acordo com a gravidade. Mas a grande questão, Eduardo, é o baixo índice de controle da pressão. Tem todas essas opções de tratamento e no Brasil não chega a 30% a população que tem a sua pressão controlada, dos que sabem que são hipertensos. Porque 50% não sabe que é hipertenso, que nunca mede a pressão. E dos que sabem que são, não mais que 30% controla. E aí tem um problema muito sério, que não é exclusivo da hipertensão, mas de toda doença crônica que não provoca sintoma, que é a adesão ao tratamento. Então, a má adesão ao tratamento, que não depende só do paciente, tem uma série de variáveis aí envolvidas, é um fator principal por esse baixo índice de controle da pressão. Então, é uma doença grave, que é o fator de risco número 1 para as doenças cardiovasculares, mas que é subdiagnosticada e tem um índice de controle muito pequeno. E qual o perfil populacional mais propenso a ter esse problema? Claro, a gente já sabe, o obeso, né? Isso ficou bem claro, mas o obeso e conforme aumenta a idade. Mas sexo, raça, isso tem também alteração? O sexo não tem diferença. Talvez o homem se cuide menos, e aí o controle da pressão no homem, às vezes, eventualmente, pode ser um pouco menor, mas não é nada muito claro. Mas os afrodescendentes é uma população que claramente ela
tem uma prevalência maior de hipertensão, mas o mais importante é que costuma ser uma hipertensão mais grave na população de afrodescendentes, com maior índice de complicações pela maior gravidade nessa população. Bom, qual a tua mensagem final para quem sofre hipertensão ou que tem um conhecido que tem hipertensão, convive com problema? O que tu tens de dica para essas pessoas? A pessoa tem que ter de forma muito clara que a hipertensão, na imensa maioria dos casos, ela não tem cura. Ela é uma doença crônica e que, como a gente viu, as complicações dela são muito graves. Então, a pessoa tem que ter em mente que o tratamento é por toda a vida, é ter uma mudança de estilo de vida que vai ser benéfica não só para a hipertensão, mas para todas as doenças crônico-degenerativas. A gente sabe que o caminho, tanto para o câncer como para a doença cardiovascular, não é muito diferente, vem dos maus hábitos de vida que a gente vai tendo durante a vida. Então, essa conscientização de ter hábitos de vida saudáveis é fundamental. E lembrar que a medicação tem que ser tomada diariamente, por toda a vida. E uma mensagem também para o médico. O médico, muitas vezes, ele não intensifica o tratamento que o paciente precisa. A inércia clínica é um problema muito sério. Alguns anos atrás foi feito um estudo em unidades básicas de saúde de Joinville que avaliaram a hipertensão não controlada nos indivíduos que eram atendidos nesses postos. E se viu nesse estudo que o médico só intensificou o tratamento, ele só tomou alguma atitude em 12% das vezes. Então o médico também tem que estar ciente que ele tem que buscar um alvo terapêutico, não só na hipertensão, como no diabetes e assim por diante, que isso é fundamental para o paciente. Jamil, muito obrigado, foi excelente a conversa contigo, assunto assim tão relevante para a população, né? Agradeço muito a tua participação. E agradeço o convite por poder estar conversando aqui. Obrigado. Esse foi mais um episódio, então, do Sua Saúde. Acompanhe as redes sociais do CRM de Santa Catarina para saber, em primeira mão, o tema de cada novo episódio. Todas as semanas batemos papos sobre temas de interesse da população. A íntegra desse e de outros podcasts pode ser vista no portal do SCC 10. Obrigado e até logo.